Bom dia, sexto ano. Professor Diego, aula de História, quinta-feira, hoje. Estou enviando aqui, tentando enviar uma videoaula, estou fazendo um teste aqui, tomara que dê certo. E vocês me digam depois como é que foi, me deem um retorno, tá? Para mim saber o que dá para melhorar. Bom, a gente vai trabalhar uns conceitos hoje de história, tá? Talvez alguns já tenham visto, mas para a gente também a gente está fazendo tipo uma revisão assim no início para não ficar atropelando, dando muito conteúdo assim já logo de cara, tá? Então a gente vai ver aqui alguns conceitos básicos, tá? Sobre movimentos, sabe? Migrações e vendo o exemplo específico do Rio Grande do Sul, ok? Se a telinha aqui me ajudar, eu vou conseguir compartilhar com vocês. Vamos ver aqui se a gente consegue. Isso aí. Esse aqui eu tô botando geralmente eu vou usar um PowerPoint, tá? Mas eu tô botando aqui agora direto o material que vocês vão usar. Fala sobre migrações, tá? A migração é um conceito muito importante porque ele está presente na história da humanidade desde o surgimento do Homo sapiens. Migração que é um deslocamento, né, de uma população de um lugar para outro, num espaço geográfico, né? E pode ser pouca gente, bastante gente. Essa migração ela pode ser por um pouco tempo, pode ser permanente. Esses movimentos humanos que a gente faz ao longo da nossa vida, e talvez tenha acontecido na vida de vocês também, da família de vocês ou amigos, né? Trocar de cidade, isso a gente chama de migração. Tá? Eu mesmo sou um migrante, porque eu nasci numa cidade chamada Santa Cruz do Sul, e por motivos de estudo, eu fui morar em Porto Alegre para estudar e acabei ficando até hoje. Então, eu fiz uma migração, né? A gente tem muitos casos de migração, pessoas que vão da cidade para o campo, do campo para a cidade, tem pessoas que vão para outro país, né? Então, existem vários tipos de migração. E a gente, como tem vários tipos, a gente tem vários motivos, né? Várias razões para as pessoas migrarem. Um exemplo mais comum, principalmente na atualidade, é a razão econômica, de din-din mesmo, né? A pessoa sai de um lugar que não tem muito trabalho aqui, ou não tem muita perspectiva de futuro, ou às vezes, inclusive, em algumas regiões do Brasil não tem, por exemplo, água potável, né? Ou está passando por uma crise de desemprego, ou está passando por fome, e as pessoas migram, né? Mudam para outra região buscando uma melhor qualidade de vida, né? Um caso muito claro, assim, foi no Brasil aqui, a partir dos anos 60, regiões do Nordeste, o pessoal indo para São Paulo, né? Porque estava situação muito complicada, né? Principalmente por causa da seca e da fome, o pessoal ia para esses grandes centros urbanos, como São Paulo, para buscar um emprego, uma melhor condição de vida, né? E isso gera várias consequências na sociedade. Às vezes ela pode ser cultural ou religiosa, como estão vendo aqui, né? Perseguição religiosa, às vezes tu pratica uma determinada religião num lugar, tu pode ser evangélico no lugar e aquilo ser intolerado na região, tu tem que sair, ou tu ser devoto de alguma religião afrodescendente, né? Como candomblé ou umbanda, e aquela religião não é aceita no lugar, tem que fugir, né? Ali está dando o exemplo dos muçulmanos que migram para um lugar sagrado deles uma vez por ano, tá? Isso é uma outra coisa. Perseguição política, né? Que aconteceu muito ao longo da história. A gente vai ver isso quando você foi para o sétimo, oitavo ano de ideias políticas que conquistaram o poder e perseguiram outras, né? O caso clássico é a ditadura militar que a gente teve aqui no Brasil, que perseguiu várias pessoas que criticavam aquele regime militar, aquele governo militar, e tiveram, por exemplo, que fugir do país, né? Um caso bem clássico é do Leonel Brizola, que gaúcho, talvez os avós de vocês aí lembrem. Teve que fugir do país porque foi perseguido pela ditadura militar. E naturais, né? Muito incomuns em locais que tem desastre ambiental, né? Então, estou falando de tsunami, estou falando de terremoto, estou falando de seca, ou chuva em excesso, ou muito frio, ou muito quente. Existe, né? O nosso planeta Terra tem uma diversidade muito grande de climas e de paisagens naturais, né? Como a gente vai ver ao longo dos nossos estudos aí também em geografia. Beleza, gente? Principalmente aqui como jeito de migrar, né? As migrações podem ser voluntárias ou livres, né? As pessoas ou grupo de pessoas vai por vontade própria, né? Como um exemplo, no meu caso, por exemplo, eu não tinha oportunidade de estudos lá na cidade que eu morava, eu migrei para outra cidade onde eu tinha, né? Foi por vontade própria. E existem as migrações forçadas, né? Quando as pessoas são perseguidas, elas têm que fugir, ou no caso aqui da triste história da escravidão que a gente teve aqui no Brasil, as pessoas foram tiradas do continente africano, foram escravizadas e trazidas aqui contra a sua vontade para o Brasil, né? O Brasil colonial, que isso a gente vai ver mais adiante em História de Brasil, tá?
Então, depois a gente vai ter um aqui sobre as migrações e os povos que formaram o Rio Grande do Sul, né? Que é bem diversificado, tá, gente? O gaúcho aqui é um povo bem miscigenado, bem misturado, e ele tem origens entre vários outros povos, né? A gente tem aqui os nossos indígenas, que viviam aqui muito antes de qualquer outro povo chegar, né? Depois a gente vai ter os africanos também, que muitos deles falavam diferentes línguas, tinham diferentes culturas. E a gente vai ter também os europeus, né? Que vão ter os alemães, os italianos, os poloneses, né? Muitos de vocês aí podem ser descendentes ou de português, ou de indígena, ou de africano, né? Então, procurem também se informar um pouco, assim, da constituição de vocês, né, como seres humanos, de onde é que vocês vieram, né? Que os povos que atravessaram aqui o Rio Grande do Sul há centenas de anos atrás, que, né, acabaram fazendo com que vocês surgissem, né? Todo esse movimento, né? Então, a gente tem uma história que tem várias raízes em vários lugares, né? Em vários tipos de povos diferentes, ok? Aí vocês podem ler esse material também e depois umas atividades para vocês fazerem no caderno, tá? Aí vocês tirem fotos e aqui no final, tá? A gente tem uma visita virtual às ruínas de São Miguel, que eram as ruínas jesuítas aqui do Rio Grande do Sul, onde conviviam os padres jesuítas, né? Principalmente espanhóis e os indígenas, né? Os indígenas que a gente conhece hoje como Guarani. Eles montaram essas reduções jesuíticas, que são grandes aldeias de pedras, assim, que hoje são patrimônio da humanidade, né? E estão lá preservados e é possível, né, a gente fazer essa visita virtual. Ok, gente? Então, um abraço para vocês aí. Qualquer dúvida, me chamem. E vamos seguindo o baile, tá? Desejo saúde para todo mundo. Ok?